Eita, nós, olha aí, mais um textinho daqueles que a gente precisa ler na alternativa número 2. Talvez você esteja falando, mas o que que isso tem a ver com teologia? Por enquanto tem indiretamente, né? Porque essas questões são questões da formação geral, ou seja, cultura e atualidades em geral, né? Então, aqui nós temos o texto da questão número 2, falando assim, ó, a ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, merece tratamento digno corresponde a um valor moral. O pluralismo político, por exemplo, pressupõe um valor moral. Os seres humanos têm o direito de ter suas opiniões, de expressá-las e de organizar-se em torno delas. Isso é muito interessante, até bastante atual, porque hoje em dia parece que alguns cidadãos não têm o direito de expressar-se politicamente, o que é um grande equívoco. Alguns têm sido agredidos moralmente, fisicamente, no campo religioso. Então, pastores que defendem opiniões contrárias estão sendo execrados, o que é um absurdo, e tem gente morrendo por conta dessas questões, né? Então, o ENAD 2015 trabalhava isso, e isso também é muito interessante, né? Não se deve, portanto, obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de vista. Vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira, não é permitido agir de forma preconceituosa. Não é permitido agir de forma preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns em razão da etnia, raça, sexo ou cor. Que bom, né? No Brasil é proibido agir de modo preconceituoso em relação à raça, em relação a sexo, em relação à cor de pele, à etnia, à religião, a pensamento político, sustentando e promovendo a desigualdade, ou seja, a desigualdade não é permitida no Brasil. Trata-se de um consenso mínimo, de um conjunto central de valores indispensável à sociedade democrática. Sem esse conjunto central, cai-se na anomia, entendida como ausência de regras ou como total relativização delas. Então a gente tem aqui um texto interessante, na época produzido pelo MEC, né, um texto de ética e cidadania. Aí vem as questões, né, as alternativas. Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a sociedade moderna e democrática, letra A, promove a anomia, ou seja, a ausência de leis? Não, de maneira nenhuma. O texto disse que não. Letra B, admite o pluralismo político? Até então, sim, que pressupõe a promoção de algumas identidades étnicas em detrimento de outras? Não, está erradíssimo. Não tem superioridade de uma etnia, seja ela qual for, em detrimento de qualquer que seja, né? Então não pode ser a letra B. Letra C, sustenta-se em um conjunto de valores pautados pela isonomia no tratamento dos cidadãos. O que é isonomia? Isonomia é que todos são tratados igualmente perante a lei. Então, sim, a letra C é uma resposta adequada e é a alternativa correta da questão número 2. Letra D, apoia-se em preceitos éticos e morais que fundamentam a completa relativização de valores? Não, não. O texto ali está dizendo que não é o caso a relativização, não. E letra E, adota preceitos éticos e morais incompatíveis com o pluralismo político. Não, de maneira nenhuma. Os preceitos éticos e morais tendem a fomentar a igualdade, o diálogo, né? o não preconceito, inclusive em relação ao pluralismo religioso. Ou seja, número 2, a questão correta é a letra C, beleza? E aí, como é que está indo o seu desempenho? Vamos lá. Mais uma questão de formação geral. Nós temos aqui uma pirâmide, né? E um pequeno texto ali falando o seguinte: a percepção de parcela do empresariado
sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem gerando uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A natureza global de algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade mundial pelo combate à pobreza, a crescente interdependência financeira e econômica e a crescente dispersão geográfica das cadeias de valor evidenciam que que assuntos relevantes para uma empresa do setor privado podem ter um alcance muito mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde se localiza a empresa. Ilustra essa postura empresarial a pirâmide de responsabilidade social corporativa apresentada a seguir, que é esta pirâmide aqui. E aí vem 3 afirmativas, né? E vamos ver qual é a opção correta. A primeira afirmativa diz: a responsabilidade social pressupõe estudos de impactos potenciais e reais das decisões e atividades da organização, o que exige atenção constante às ações cotidianas regulares de uma organização. Bom, essa questão sim é adequada, né? É claro que uma empresa deve ter responsabilidade social e estudar, fazer estudos com relação ao impacto social e, diria mais, ambiental e outras questões envolvendo uma empresa, principalmente de médio e grande porte, né? A medida, número 2, né? À medida que a responsabilidade econômica de uma organização diminui, a responsabilidade social corporativa aumenta e, por conseguinte, a empresa passa a agir com ética. Bom, aqui a gente tem uma problemática porque não está correto dizer que a responsabilidade econômica, quando diminui, só aí que a responsabilidade social aumenta. Por que não? O texto está trabalhando justamente a questão de sustentabilidade. Não necessariamente uma empresa precisa diminuir a sua questão econômica, a sua responsabilidade econômica, né, com o redor, para aumentar a responsabilidade social. Isso deve caminhar em conjunto, tá bom? Número 3, a concessão de financiamento para atividades sociais, ambientais e econômicas é fator relevante para a redução da responsabilidade legal empresarial. Pelo contrário, né? Aumenta, contribui para a responsabilidade de uma empresa, né? A concessão para atividades sociais, ambientais e econômicas é um fator relevante para o aumento da responsabilidade legal. Então, só pode ser aqui a letra A, né? Que não basta marcar aqui, você vai pensar nessas afirmativas para marcar aqui, nas alternativas, que é o que realmente importa, e aí a correta é a letra A, apenas a número 1 está correta. Outro detalhe que você precisa prestar atenção é que você pode rabiscar aí o seu caderno de questões, porque não é ele que será avaliado. Você vai receber um cartão de respostas e esse cartão não pode ter rasura nenhuma. Então, marque primeiro no caderno de questões, marque nele, mude de ideia, se for o caso, pense melhor e só vai assinalar lá no cartão de respostas quando você estiver certo que não vai mais mudar a alternativa da sua questão, porque lá, se mudar, você perde a questão, se rasurar, pode perder as questões todas que foram rasuradas, tá bom? Número 4, tem mais um texto aí, né? Número 4. Vamos lá para número 4. Tem mais um textinho falando sobre a questão, né? Mais um quadro de presos e tal, falando sobre essa questão de uso de entorpecentes, a questão de centros de detenção provisórias e tal. Você deve ler esse texto com atenção. E logo depois, né, sempre fala
aonde está disponível isso, claro. Depois tem ali o comando da questão, que é: tendo esse texto como referência e considerando a relação entre políticas públicas de segurança e realidade social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Essa questão de relacionar as asserções, né? É uma questão que a prova do ENAD gosta bastante. Você está vendo aí, já é a segunda, né? Asserção número 1, a presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack. Essa é a primeira asserção, e aí vem a palavrinha porque, e aí a segunda questão em função da primeira. O encarceramento, de moradores de rua viciados em crack, que praticam pequenos delitos, não resolve os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e moradia. Ou seja, na segunda está dizendo que prender os moradores de rua viciados em crack não resolve a questão da violência pública, né? Vai ter uma superlotação nas cadeias e não vai resolver os problemas que afetam a população, né? Então, são as duas asserções, e aí você vai pensar nas alternativas. A respeito destas, assinale a alternativa correta. Letra A asserção 1 e 2, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da primeira. Não parece ser isso, né? A alternativa número 2 não pretende justificar a primeira, elas têm até uma relação ali de complemento, mas a 2 não está justificando a primeira, né? Então, não. Letra B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da primeira. Não, a letra B fala o seguinte, ó. Letra B, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Tá certo. A número 2 não justifica a primeira, né? Então essa é a alternativa correta, né? Porque se a gente viu que a letra A é falsa, então a que fala o seu oposto deve ser a verdadeira, claro, né? Então, letra B. A letra C, a asserção 1 é verdadeira, a 2 é falsa, né? A gente já chegou à conclusão de que ambas são verdadeiras, então não pode ser nem a C, nem a D e nem a E, que não está aparecendo aí, mas diz que as asserções 1 e 2 são falsas. Bom, nós vamos dar uma parada por aqui para não ficar muita coisa, mas em breve a gente volta resolvendo as outras 4 questões objetivas da formação geral da prova do ENAD de Teologia do ano de 2015. Se você estivesse fazendo essa prova, essas 4 questões, você estaria acertando mais ou errando mais? Escreva aí nos comentários e já já a gente volta com mais vídeo.